Bora lá, Fiel, para as últimas notícias do Corinthians. O Zé Elias e o Pascoal aqui falaram da derrota do Timão, mas o Zé Elias deu uma aula de Corinthians aqui no programa de hoje. E na sua opinião, qual foi o principal responsável por essa derrota amarga fora de casa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu separei os melhores momentos do programa aqui para vocês, então curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Entre Ramon e Zubeldia, você, diretor de futebol, Zé, traria quem? Eu traria Zubeldia. Por quê? Porque eu acho que o Zubeldia você consegue fazer um trabalho mais longo. O Ramon tem prazo de validade. Foi assim no Vasco, foi assim no Corinthians. Hoje o filho dele, acho que o filho dele, Milian, deu uma entrevista falando que eles foram mudados por causa de política. Não, foi mudado porque não estava mais conseguindo tirar nada dos jogadores. O Corinthians estava com problemas seríssimos e aí é muito mais fácil você jogar para a torcida, né? E falar que foi problemas políticos. Não foi isso. Não foi isso, né? Então, assim, tem que jogar o verdadeiro. Aproveitar, Zé. Eu contrataria o Zubeldia. E esse, já que você falou do trabalho do Ramon Dias no Corinthians, e o atual Corinthians? Qual? Que jogou ontem? O que jogou ontem. Não, ontem e só entraram em campo. Daqui a menos de 3 meses, né? A gente está no dia 22 de setembro, tem parte de setembro, outubro, novembro, 2 meses e meio, tem um jogo pesadíssimo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Até lá vai ser isso aí, Zé? Sabe por que não vai ser, Piau? Porque daqui a pouco nós iremos ver a torcida indo no CT, conversando com o jogador, a torcida no próximo jogo na Neoquímica Arena pegando no pé, protestando, aqueles cânticos que todos nós já escutamos. Flamengo. Né? Raça, Timão, você é tradição e não pode ter, né? Esse VAR aí é muito legal. Né, esse VAR é muito legal. Esse VAR é muito legal, porque tá vendo lá, o Gustavo Henrique vai subir. Tem um adversário ali, para não ser pisado, ele bota a mão nas costas porque o cara não tá vendo o que tá nas costas, então o jogador usa o braço para não ser pisado pelo adversário. Aí o VAR diz o seguinte, não teve falta, mas interfere. Dá uma interferência. Mas gente, vai ser um gol legal, né, gente? Isso aí é gol legal, bota lá no meio de campo para começar o jogo. Até isso teve, questão de brincadeira. Esse VAR no Brasil é bom porque a gente se diverte de meio de semana e final de semana com o VAR. É muito interessante. O Corinthians jogou nada, você tem razão. O Corinthians não tá jogando, não jogou nada. Mas o jogo foi de doer. Não, o Corinthians só começou a jogar depois que tomou o gol. Aí partiu pra cima, porque aí falou, vou perder pro Sport, o time que só ganhou uma partida até agora. Aí começou não havia vencido em casa, não vencia na Ilha do Retiro desde março desse ano. Então, aí assim, tem alguns jogadores, eu volto a falar aqui de novo, né? Quando começou a jogar, eu era um cara que eu elogiava sempre, mas assim, o Maicon, se vocês prestarem atenção, o Maicon não consegue acelerar. E aí quando eu falo acelerar, além da bola, ele não muda a passada. O pique dele é a mesma, o sprint dele é a mesma passada que ele corre o jogo inteiro. Não pode ser assim, o jogador não pode ser assim. O Bidon ontem até que tentou algumas coisas, tal, mas assim, um time que não tem vibração, um time que entra em campo, tá bom, tudo bem, vamos lá, tal, sabe? O Yuri Alberto tem muita dificuldade de locomoção ainda. Mas o Yuri é simples, Pascoal, eu sei que o Yuri é bom jogador, mas o Yuri tem que ter um time montado para ele. Para ele fazer determinados movimentos e para ele fazer os arremates, os chutes, ou ele sair em velocidade, apostar corrida com os zagueiros. Quando o jogo está desse jeito aí, que precisa do Yuri para fazer 1-2, para ele segurar a bola, para ele fazer tabela, não é a característica dele. Ele não tem isso, e aí aparecem as dificuldades. É natural, todo mundo tem os seus defeitos e as suas qualidades. A qualidade do Yuri é o cara que se movimenta, corre, briga, luta o tempo todo. Quando ele precisa sair, apostar corrida com os zagueiros, se movimentar nos espaços, receber essa bola para finalizar, ótimo. Agora, quando o jogo se apresenta diferente de todas essas situações, ele tem problema. Ele tem problema de fazer pivô, ele tem o problema para fazer 1-2, ele tem esses problemas técnicos que é notório. Não sou eu que estou falando apenas, dá para você ver no jogo. E aí o Corinthians também sente alguém que segura um pouco mais essa bola, mas esquece, ontem não jogou nada, o Corinthians não jogou nada, e é bom abrir os olhos, hein? Abre os olhos. 24 jogos, né? Abre ali os olhos, ali, a diretoria. Mengão no final de semana. O próprio Dorival, os jogadores, porque são 7 pontos do primeiro da zona de rebaixamento. O Mendes já treinou esse fim de semana. 7 pontos. Perde contra o Flamengo. Quem é o Flamengo? Contra o Flamengo é favorito. Vai jogar na Neoquímica Arena. É favorito.
O Flamengo é muito superior ao Corinthians. O Corinthians vai fazer aquele jogo da vida. O Flamengo tem que colocar a camisa verde para jogar contra o Corinthians, que aí muda um pouquinho a chave, mas se o Corinthians não acordar, vai jogar sob pressão e aí é pior. Agora, o Corinthians, Tetra, costuma render mais contra os times mais fortes, né? Tanto que no Paulista e na Copa do Brasil levou vantagem sobre o poderosíssimo Palmeiras. Contra os times do Z4 é que a coisa pega. A gente até tem uma tela mostrando o aproveitamento do Corinthians contra os times que estão na rabeira do Brasileirão. Olha lá, são 5 jogos até aqui, com somente uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 33,3%, fez 4 gols e sofreu 5, quer dizer, saldo negativo contra os times que estão lá embaixo, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Isso é falta de concentração, Tetra? Falta de competência. Porque o Corinthians, quando joga contra as equipes que são melhores que o Corinthians, ele joga reativo. Ele se fecha, ele marca. Então, assim, há uma concentração, há uma preparação, a importância do jogo, da decisão, do clássico. O Zé Elias roubou a minha fala, né? Roubou não, porque ele é muito inteligente. Então, ele foi boleiro, então eu ia falar isso aí, pô. Tem que botar os times adversários tudo com a camisa verde, porque aí o Corinthians fica ligadão, o clássico, é o jogo da vida, aquela não pode perder para eles. Tá ligado na tomada contra os... Você vai ver contra o Flamengo a postura. O Flamengo é favorito, também concordo com o que o Zé falou. Tá envolvido aí no meio de semana com a grande decisão da Libertadores, que vocês, fãs de esporte, só vão ver aqui na ESPN, exclusivaço, ESPN Disney Plus, né? Mas assim, o Corinthians, me parece que quando ele tem que propor o jogo, vou jogar contra um time que é inferior, eu tenho que tomar a iniciativa, eu tenho que furar a marcação adversária, eu que tenho que fazer algo diferente para destruir aquela linha defensiva, como o Corinthians faz contra os adversários de melhor nível. Aí ele tem a dificuldade, ainda mais quando não tem Garro, não tem o Memphis, né, não tem o Carrídio, o Bidu jogando ali mais improvisado à frente, o Anguilheiro está como lateral, muitos volantes mais na organização do jogo. Aí o Zé falou, e eu concordo, o Roberto fica mais isoladão lá, não tem aqueles meias que se aproximam dele, que constrói o jogo para ele finalizar. Então, assim, o Corinthians, por não ter essa competência de ter um elenco vasto, eu digo, os 11 do Corinthians inteirinho, todo mundo à disposição do Dorival, o Corinthians encara os outros times. Estou falando com o Memphis inteirinho, com o Garro inteirinho, o Roberto, aquele meio campo ali com o Martins, Carrídio, o Ranieri, esse time montadinho, organizadinho, encara. Aí sim, bate de frente. Quando faltam algumas peças, falta aquela qualidade para você, contra o time de menor qualidade, você furar essa marcação. O Corinthians não fica esperando para jogar no contra-ataque. É o time que faz isso com o Corinthians. E aí ele sofre. Ontem, inclusive, o Corinthians usou um plano de jogo equivocado para jogar contra o Sport. Como é que vai jogar com 3 zagueiros com jogadores que apostam corrida? De onde que não tem uma referência para você marcar? São 3 que correm. Aí você bota 3 zagueiros para marcar 3 que correm. Aí libera o lateral para ser ala. De onde que você tirou isso? De onde que saiu essa ideia? É porque eu acho que ele tentou, Pascoal, ele pensou o seguinte, eu vou controlar o jogo, vou fazer um jogo Não, controlar o jogo com um monte de volante no meio campo e dar a bola no Bidu pro Bidu, o Bidu tentar o Will Alberto, é isso? Mas ele tentou, é aquela história, ele já havia tentado, ele já tinha duplicado, né, o Aguilera com o Bidu, já tinha feito isso. Ontem o Aguilera jogou de zagueiro. Sim, Pascoal, mas ele já tinha feito isso. O problema é que é o seguinte, se os jogadores não entenderem que é necessário jogar o tempo todo, que é necessário você olhar para o lado assim, opa, peraí, é o time do esporte? Não adianta, tem que correr. Hoje você não vai conseguir jogar, o Corinthians vai entrar em campo, acabou, essa história de boleirão aí já foi. O Zinho brincou agora há pouquinho, né, que para enfrentar o Corinthians é melhor não estar de verde, o esporte mesmo de verde,
a terceira camisa do esporte para essa temporada, lindíssima camisa que homenageia a cidade do Recife e reforça o vínculo entre Clube e capital pernambucana, inspirado na bandeira da cidade. O uniforme carrega símbolos que representam história e identidade e o orgulho rubro-negro de ser recifense. Aqui, ó, não sei se dá pra gente mostrar esse detalhe, bandeirinhas de Recife e do esporte, camisa lindíssima, mesmo de verde. Ontem, contra o adversário de verdezinho, o Corinthians não conseguiu se concentrar e fazer uma grande partida. Aí, tem gente que... verde diferente. Será que tá mais pra azul ou mais pra verde? Não queria falar, né? Mas será que tá mais pra azul? Tá mais pra azul. Mais pra Mas azul, isso aí, independente da cor do time do Corinthians. Mais azul ou mais verde? É azul, né, meu senhor? É azul, né? Então foi por Será que eu tô vendo... Tá explicado. Eu tô vendo outra cor? Será que eu tô ruim esse ponto? Vamos lançar uma enquete no YouTube. É azul ou verde essa camisa? Eu achei azul. Nem lá nem cá. Vamos escutar o Dorival? Vamos. Podemos ouvir Dorival Júnior, o técnico do Corinthians, explicando mais um revés no Brasileirão. Nós tivemos um erro numa saída de bola, uma bola que estava nos nossos pés, uma jogada bem desenhada, com infiltração de um elemento, jogando nas costas da equipe adversária e, de repente, no nosso erro de saída de bola, acabamos tomando gol. A partir do gol, acabou o jogo, nós não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando, a equipe lutou, se entregou, se dedicou. Eu acho que não faltou luta, não faltou entrega, não faltou dedicação. Nós fomos atrás, um erro foi fatal e nos tirou aí a possibilidade de um grande resultado. Faltou luta, Zé? Correr todo mundo corre, né? Era o mínimo que você espera do jogador. Entra em campo e corre. Agora, você precisa ter qualidade para jogar futebol, você precisa ter organização. Como eu falei, alguns jogadores ali precisavam jogar mais. O Maicon, por ser o cara mais velho ali no meio campo, o cara que conhece mais, poderia ter jogado um pouco mais. O próprio Martínez. O Corinthians só foi jogar depois que tomou o gol. Depois que tomou o gol, aí mudou o passo. Aí, tomou 1-0, a gente precisa correr atrás do resultado. Até então, vai tranquilo, jogo sossegado, jogo tranquilo. E era já para estar perdendo já, né? Porque pelo que o Pascoal, pelo VAR aqui, já era anulado. Um gol anulado ali. Mas depois as pessoas acham ruim que a gente vem aqui e comenta, a torcida vai lá, vai falar, vai fazer. Porque o script se repete sempre. E as pessoas... os jogadores precisam entender isso que... Você não acha que vai ter uma carência até dezembro, não? Até essas semifinais da Copa do Brasil? Carência? Você vai ver o que vai acontecer se, dependendo do jeito que for o jogo contra o Flamengo. Já tô avisando, hein? Tá vendo? Tô falando antes. Toma uma sapatada. Uma sapatada dentro da Neoquímica Arena. Não vê a cor da bola, porque se jogar assim como jogou contra o Sport... Vai ter que jogar contra o Flamengo como joga contra o Palmeiras. Se não jogar... Sorte do Corinthians que o Flamengo joga na quinta-feira à noite em Buenos Aires, né? Mas mesmo assim, Léo, mesmo assim, o elenco do Flamengo é muito perdeu forte. A gordurinha, né, meu senhor? O Flamengo é muito precisando forte. recuperar a gordurinha no Campeonato Brasileiro. Eu achei, de verdade, o cenário... O Sport não ganhava na sua casa, apesar do apoio do seu torcedor, desde março. Nós estamos quase em outubro. Então, desde março não ganhava em casa. Então, o Corinthians conseguiu essa proeza. Então, para mim, uma derrota vergonhosa mesmo. O Corinthians não conseguir, ao menos, pontuar lá em Recife diante de um cenário de um time que tinha 11 pontos no campeonato só e fazia uma das piores campanhas da história dos pontos corridos. Um Corinthians que competiu menos do que o adversário, que lutou menos, que correu menos, que bateu menos também. O Sport jogou sabendo que era pior tecnicamente e ele optou pela competição. Então, quando você tem um time que você vai enfrentar, que vai competir pra caramba, vai marcar, vai bater, vai parar jogo, você no mínimo compete igual. Aí daqui a pouco a sua técnica de alguma maneira vai sobressair. Mas se você não competir, e ó que eu tô falando isso... Porque o Corinthians já teve times piores do que muitos e muitos adversários ao longo da sua história e competia, e dava jogo, e ganhou jogos, e ganhou títulos, sendo pior. Porque ele competia, ele disputava cada bola. Então, mais do que os gols perdidos, que teve uma outra chance que perdeu realmente gols que davam para ter sido feitos e tal, mais do que qualquer tipo de desfalque, o Corinthians também tinha os seus...
eu acho que se o Corinthians minimamente entrasse com espírito de competição, ele teria no mínimo empatado e eu acho até que teria vencido. Porque é assim que o Vasco foi lá e ganhou, outros foram lá e não perderam, como São Paulo, tomou 2-0 e foi buscar o empate, o Santos tomou 2-0 e foi buscar o empate, porque demonstraram no mínimo espírito de luta e competição, porque esse time do Sport ele é bastante limitado e quando você no mínimo compete como ele, você vai conseguir, o mínimo que você faz é não perder desse time do Sport. Então o Corinthians tinha a possibilidade de ir a 32 pontos, ficar em oitavo, mirar o G6, porque tem uma montanha grande para subir no final de semana que vem, no domingo, que é o Flamengo. Então o Corinthians sai do lanterna ao líder do campeonato em 7 dias. Não precisa nem dizer qual era a montanha mais fácil dele subir, ele preferiu então não subir a montanha mais fácil e vai ter que tentar fazer isso no final de semana, com alguns jogadores que devem retornar e tudo mais, mas de qualquer maneira, seja qual for o time que entrasse em campo ontem, para mim, deveria, no mínimo, ter trazido um ponto para São Paulo. Era o mínimo que o Corinthians deveria ter feito e para mim eu considero uma derrota vergonhosa por isso. Bom. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, por favor, curte aí o vídeo, se inscreva aqui no canal, aperta o botãozinho hypar o vídeo aí no seu celular, assim você informa aqui para a plataforma que nós te informamos sobre o canal do Corinthians, né, sobre as notícias do Corinthians, e é um grande prazer ter vocês aqui conosco, tá bom? Faço uma pergunta para vocês, você renovaria o contrato do Romero, do Anrileri e do Maicon? O Maicon, na verdade, já tá de empréstimo, teria que comprá-lo, né? Cara, tem aquela frase, não sei se vocês já viram, como é que você quer colher resultados diferentes plantando as mesmas coisas? Já ouviram? Uma frase bem famosa, diga-se de passagem. Eu acho que não, cara. Eu acho que existe ciclos e momentos no futebol, né? Eu tenho eu defendo o Romero aqui de carteirinha, velho. Né? Não fala mal do Romero perto de mim que a gente vai se estranhar. Claro, né, velho? Não é brincadeira, mas eu defendo ele, mano. Mas eu acho que deu, cara. Já deu. Faz um jogo de despedida, final do ano, dá um celular lá pra ele chega lá no campo, faz uma selfie, lá termina o jogo, né? E acabou, velho, né? Muito obrigado por tudo que você fez aqui, um estrangeiro, né? Um dos maiores goleadores da arena aí. Tá tudo certo, muito obrigado, Romero. O Maicon, cara, quanto tempo já, né, com o Maicon tá nessa? E o Corinthians já deve mó bala pro Shakhtar dele. Acho que deu, velho. Precisa de oxigenar, né? Sangue novo. Cara, deu. O Anrileri, cara, tá aí. Né, eu acho que é um bom substituto ali de imediato pro Matheus Bidu. Eu acho que dá para somar um pouco. Sangue novo, chegou na última janela de transferência, né, na penúltima janela de transferência. Tá ok, né? Acho que dá. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Comenta aí se você renovaria, de quem você renovaria o contrato ou quem você mandaria embora. Bora trocar uma ideia aqui nos comentários, beleza? Não preciso nem dizer que é um prazer ter você aqui. Então, curta o vídeo, se inscreva no canal. Logo eu volto com mais notícias do Timão para te atualizar. Um forte abraço, até o próximo vídeo e vai Corinthians!